Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal para receber nossas aulas gratuitas semanais. Hoje trago uma aula da banca AOCP específica para o concurso da Polícia Militar de Goiás. Lembrando que lá no nosso site cienciaexata.com, o link está aqui na descrição do vídeo, há um curso de português específico da banca AOCP. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à nossa aula. Assinale a alternativa correta sobre o excerto. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Então vamos voltar aqui só para a gente ver. A depressão pode ser motivada por fatores sociais? Não. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Fala que ela pode ser motivada por fatores sociais. Então vamos voltar aqui agora à questão. Ao utilizar a expressão se fala, o entrevistado se exime da obrigação de explicitar qual o agente que executa a ação de falar? Vamos ver aqui. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Quem fala? Certinho aqui a alternativa A, porque quando ocorre desta forma aqui, nós temos o quê? Uma voz passiva sintética. Quando eu tenho uma voz passiva sintética, você observa que nem aparece o agente da passiva. Eu poderia colocar assim, se não fosse caso de próclise. Fala-se disso ou fala-se isso há muito tempo. Fala-se essa coisa há muito tempo. Então, você observa aqui que eu tenho uma voz passiva sintética. Se eu tenho uma voz passiva sintética, nela não aparece o agente da passiva. O agente da passiva compra-se casa. Quem compra? Não sei. Então, justamente para isso, aqui não aparece o agente que executa a ação de falar. Se fosse uma voz passiva analítica, por exemplo, poderia falar. Isso é falado há muito tempo pelos especialistas. Mas aqui não aparece quem pratica a ação. Fechou. O pronome demonstrativo isso retoma um referente que está fora do texto e próximo da pessoa a quem se fala o entrevistador e não da pessoa que fala o entrevistado? Ok, retoma um referente que está fora do texto? Não, quando a gente volta aqui, observe. A depressão pode ser motivada por fatores sociais? Não. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Isso o quê? Que ela pode ser motivada por fatores sociais. Então, vou descartar também a alternativa B, que não está fora do texto, está se referindo a algo que está ali no texto. A expressão há muito tempo indica tempo passado, não é isso? Poderia ser substituída por muito tempo atrás. Traz, gente, aqui é do verbo trazer. Agora, se for atrás, é com S. Há muito tempo poderia ser substituída por muito tempo atrás. Aí, sim, mas atrás com Z não existe. A substituição de se fala por fala se causaria prejuízo semântico quando tem semântica está relacionado ao significado das palavras. Então, se eu dissesse lá, isso é uma coisa que fala-se há muito tempo, você compreenderia. Só que aqui teríamos um erro gramatical. Um erro de quê? Aqui nós teríamos um erro de colocação pronominal. Colocação pronominal. Então, aqui você já identifica o quê? Vamos colocar aqui, neste caso. Isso é uma coisa que se fala. Então, aqui eu tenho o que? Ele é uma palavra atrativa, vai atrair esse pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Então, eu não poderia falar isso que fala-se. Aí teríamos um erro gramatical. A utilização do verbo fala no presente do indicativo sinaliza uma ação que ocorre simultaneamente ao momento em que o entrevistado profere sua resposta. Se é algo simultâneo, se é algo que ocorre naquele momento, nós teremos o gerúndio. Então, se fala desta forma. Isso estão falando agora. Aí seria algo que estava acontecendo naquele momento. Como você observa, não tem gerúndio, não é algo que está acontecendo naquele momento. Quando fala lá. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo, então ela vem sendo falada há muito tempo. Nada de uma ação que está ocorrendo. Isso eles estão falando ali agora. Não é isso. Vamos marcar a alternativa que apresenta entre parênteses uma reescrita gramatical e semanticamente. Então, se tem semântica, está relacionado aqui ao significado das palavras.
semanticamente adequada para a pergunta apresentada. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? Vamos ver? A depressão pode ser considerada um sintoma social por quê? Ok, quanto ao significado está correto. Mas e a questão gramatical, será que está correta? Não, porque o porquê no final de frases ele vem com acento e separado. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? Porque a depressão pode se considerar um sintoma social. Que você já identifica que essa locução verbal, ela pode ser considerada. Então quer dizer que ela está sofrendo a ação de ser considerada. E aqui, a depressão pode se considerar um sintoma social, está dizendo que ela vai considerar ela mesma um sintoma social. Então aqui você já consegue identificar que mudou o significado da frase. Sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Pelo viés da psiquiatria, qual é a definição de depressão? Certinho aqui, alternativa C. Esta pergunta aqui tem o mesmo significado desta. Lembrando que viés seria pela natureza, pelo caráter, pelo lado da psiquiatria. Sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Através do olhar da psiquiatria, a depressão é o quê? Aqui faltou o acento circunflexo. Quando este pronome interrogativo que aparecer no final de frase, ele disse o que? Apareceu no final de frase, pronome interrogativo que virá com acento circunflexo. A depressão pode ser motivada por fatores sociais? É possível? Ok, se pode, é possível. Então, certinho aqui, pode, é possível. Que a depressão seja consequência de fatores individuais? Fique atento, fatores sociais são diferentes de fatores individuais. Sociais, sociedade. Individual é daquele indivíduo especificamente. Em depressão, uma doença que tem como base uma disfunção química do cérebro, ou seja, os sintomas de neurotransmissão são comprometidos. A expressão em destaque indica que a oração que vem a seguir ela é o quê? Quando aparece, ou seja, qual a função? Depressão é uma doença que tem como base uma disfunção química do cérebro. Ou seja, aqui vem trazendo mais uma informação. Então, que a oração que vem a seguir, esta oração, os sintomas de neurotransmissão são comprometidos. Você já vai ver o que? Ela é dispensável? Não. Ela vem para somar, então ela é uma informação adicional. Mais importante do que aquilo que foi dito anteriormente? Não. Esse ou seja aqui é uma expressão que vai explicar alguma coisa, ela é explicativa, ou seja, essa oração, olha aí, já estou explicando mais, né? Ou seja, essa oração que vem depois, ela é uma explicação adicional ao que foi dito anteriormente. João estava feliz, ou seja, a felicidade naquele momento era grande, então estou trazendo a informação adicional. Uma correção? Não. Uma paráfrase, o que é paráfrase? É quando você vai reescrever algo que já foi dito, só que você vai escrever com o mesmo significado, só que de uma forma diferente. Paráfrase seria o quê? Dizer algo de outra maneira. Então, você já tem algo que foi dito e você vai reescrever aquilo de outra maneira. Ah, mas aqui não seria uma paráfrase? Vamos ver. Depressão é uma doença que tem como base uma disfunção química do cérebro. Ou seja, os sistemas de neurotransmissão são comprometidos. Então, aqui você já consegue identificar o que? Não é paráfrase. Aqui nós temos uma informação adicional. Ah, mas mesmo que você achasse, a alternativa ela é mais incisiva. Então, se você tem dúvida, você vai àquela que você tem mais certeza. Por quê? A banca não anulou, então aqui a alternativa D foi descartada. Porque paráfrase é você reescrever de forma diferente a mesma informação. E aqui nós já temos uma informação adicional ao que foi dito anteriormente, correto? Então, questão do ano de 2022 de nível superior. Sinale a alternativa em que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica ao verbo. Enclítica está se referindo à
ênclise, aí você já anota. Ou seja, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Mesóclise, verbo no futuro. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Em qual alternativa o pronome pode ser movido para depois do verbo? As bancas cobram muito próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. Se tem próclise ou colocação pronominal, já escreva no seu caderno Enéas 4Ps. O que quer dizer? São as palavras atrativas que vão levar a uma ocorrência da próclise, ou seja, o pronome virá antes do verbo. As mais cobradas pelas bancas, a preposição em seguida de verbo no gerúndio, em se tratando de professores de português, o mestre Mário é um excelente professor. Palavras negativas, isso daqui as bancas cobram muito. Palavras negativas, frases exclamativas, que Deus o abençoe, caso de próclise. Os advérbios, as bancas cobram muito também. E temos também as orações subordinadas, as conjunções subordinativas. E tem os 4Ps. Por que eu falo Enéas 4Ps? Você se lembra do candidato à presidência da República, Enéas? Ele tinha pouquíssimos segundos, aí ele falava só 4 palavras. Meu nome é Enéas. Só isso, meu nome é Enéas. Então, Enéas, 4 palavras. Os 4Ps são os pronomes relativos, as bancas cobram muito. Pronome também indefinido, pronome interrogativo e também os pronomes demonstrativos, correto? Então, isso daqui é o Enéas 4Ps. Então, precisamos saber do caso de próclise, porque se aparecer Enéas 4Ps, você já sabe, tem de ter próclise. A próclise é que manda. Quando se fala do trabalho, primeira coisa, identifica o pronome oblíquo átono, não é isso? Neste caso aqui, é somente o se. E agora, quando? Quando aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Opa! O mestre Mário disse que o S de Enéas, as orações subordinadas, elas são palavras atrativas, então o pronome tem que ficar antes do verbo, obrigatoriamente. Então não pode ser movido. Essa tese se desdobra. Cadê o Enéas 4Ps? Aqui já diferencia de uma banca para outra. Quando eu tenho um sujeito explícito, quem se desdobra essa tese? Tem um sujeito explícito, o verbo pode vir, ou melhor, o pronome oblíquo átono pode vir antes do verbo ou depois. Então, essa tese se desdobra ou essa tese desdobra-se. Por quê? Que pode ser movido para depois para a posição enclítica? Porque não tem Enéas 4Ps. Se tivesse, não poderia. Diversas contradições que, olha o P aqui, de pronome relativo. Se tem pronome relativo, obrigatório caso de próclise, o pronome tem de vir antes do verbo. Quando? De novo, olha o S de Enéas, já vimos lá na alternativa A. O que se chama, o que aqui? Pronome relativo. Olha o Enéas 4Ps de novo. Tem pronome relativo? O pronome oblíquo átono obrigatoriamente virá antes do verbo. Ele não pode ir para depois do verbo. Então, tem colocação pronominal? Você vai se lembrar de que concursando aqui do nosso curso de português do Instituto AOCP? Você vai se lembrar de quê? Enéas 4Ps. E vamos à próxima. Sinal alternativo em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. Conjunção integrante, nós temos o que é muito usado, e também o se. Lembre-se de que a conjunção integrante é aquela que dará início a uma oração subordinada substantiva, aquela que vai exercer a função de um substantivo. Não confunda essa conjunção integrante, por exemplo, com um pronome relativo. Então, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, completiva nominal e prepositiva também. Apreensivas com as condições que, quando antes do que vier um substantivo, fique atento, aqui nós teremos o quê? Um pronome relativo. O que é um pronome relativo?
é aquele que retoma o termo anterior. Ele se relaciona, ele tem relação com o termo anterior. Apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos. Lembrando que o texto está lá no PDF. Então, aqui nós vemos que nós temos um pronome relativo, não pode ser. O pronome relativo ele dará início a quê? As orações subordinadas, adjetivas, explicativa ou restritiva. Isso só é possível se defendermos a tese. Apareceu o se, substitua por caso. Isso só é possível caso defendamos a tese. Então, neste caso aqui, quando pode substituir por caso, eu tenho a ideia de condição. Isso só vai ser possível se defender a tese. Então, a condição para isso se realizar, por exemplo, é defender a tese. Não se deve entender trabalho. Então, não se deve, se não tivesse o não aqui, eu poderia falar o quê? Deve-se entender trabalho apenas como trabalho assalariado. Então, esse se aqui nós temos um pronome apassivador. A questão de saber, aí você já observa, se tem um verbo antes, pode ser que o que ou se sejam uma conjunção integrante. A questão é saber se é possível compreender. Então, saber o que? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aqui eu tenho o que? Um objeto direto. Então, esse se aqui será uma conjunção integrante, porque deu início a uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A questão de saber isso, a questão de saber se é possível compreender. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante, por quê? Deu início a uma oração subordinada, substantiva, o quê? Objetiva direta. Ela está exercendo a função de objeto direto. Ou que se encontram privados de qualquer possibilidade. Aqui eu trouxe o trecho porque é a única alternativa que precisa do trecho, porque está meio solto esse trecho. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego do sofrimento daqueles homens e mulheres que foram demitidos. Então, aqui nós temos os homens e mulheres que foram demitidos ou os homens e mulheres que se encontram privados de qualquer possibilidade. Então, esse que aqui, ele está retomando o termo anterior, os substantivos anteriores. Então, aquilo que retoma o substantivo anterior é o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, já disse antes, dará início a uma oração subordinada adjetiva, que seja ela restritiva ou explicativa. Questão bem interessante de nível superior. Sobre o excerto. No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego. Vamos marcar a alternativa correta. A OCP venha e circule. Por quê? Tem questões que ela pede a incorreta. Se as palavras visão e aqueles fossem substituídas por ponto de vista e sobre aqueles, respectivamente, não haveria ocorrência da crase. Então, vamos ver? Vamos tirar visão. No que concerne, ao invés de visão, eu vou colocar o quê? Ponto de vista. No que concerne ponto de vista, ponto aqui é uma palavra masculina. Então, eu usaria o quê? No que se concerne ao ponto de vista. E a próxima? E vamos substituir aqueles, você consegue já identificar aqui o quê? A presença da crase. Olha ela aqui. Aqueles têm crase. Por quê? O termo anterior exigiu esse acento indicativo de crase, como você pode ver aqui, que se impõe algo a alguém. Neste caso, impõe a alguém, mas o a, que a palavra aqueles começa, deu a com acento indicativo de crase. Então, e agora, se a gente colocasse ao invés de aqueles, sobre aqueles, o sofrimento que o trabalho impõe sobre aqueles.
com certeza não teria a crase também, porque sobre já é uma preposição. Você não pode ter duas preposições juntas. Então, aqui está correta, porque se eu fizer a substituição, não usaremos a crase. As palavras impõe e tem são acentuadas pelo mesmo motivo, isso é, por serem oxítonas. Tem é uma sílaba, se é uma, é mono. Então, aqui nós temos um monossílabo e a outra palavra, de fato, ela é uma oxítona, né? Que a sílaba tônica é a última. Impõe é oxítona, mas tem é monossílabo. A palavra impõe apresenta o mesmo som e a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. Então, eu falo o quê? Ele impõe, e se eu disser eles impõem, aqui eu já tenho a certeza de que, neste caso aqui, não vai ter a mesma grafia e nem o mesmo som. Impõe, impõe. E a mesma grafia também já vi que não. O termo aqueles recebe acento indicativo de crase por se tratar de uma palavra masculina. Gente, eu não uso crase antes de palavra masculina, exceto aquele, por exemplo, ou aquilo. Aqui é um pronome não masculino, sim. Mas se a palavra anterior exigir a preposição, quem vai a, mas o a de aquele, então nós teremos crase. Fui àquele lugar, aí eu utilizo. Mas ele tem crase é justamente por ser uma palavra masculina? Não uso crase antes das palavras no masculino. O verbo impõe exposto apresenta o mesmo significado e a mesma regência que sua ocorrência na seguinte oração. Ele impõe a coroa na cabeça da rainha. Então vamos ver o primeiro aqui. Distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego. Então quando eu falo aqui que o trabalho impõe, aqui é no sentido de quê? Que o trabalho obriga, ele impôs, ele obrigou. E aqui, ele impõe a coroa na cabeça da rainha, que seria o mesmo que colocar em cima. Colocar aqui. Colocar em cima. Então, ele coloca a coroa na cabeça da rainha, em cima da cabeça da rainha. Então, aqui, rainha, nós vimos que os significados aqui são significados diferentes, correto? Uma coisa é impor no sentido de imposição, que é uma obrigação, não é isso? Forçar alguém a cumprir alguma coisa. E o outro aqui, impõe, é só com sentido de pôr mesmo, que é colocar em cima. Qual a relação sintático-semântica mantida entre? Não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado, mas também como trabalho doméstico. Aí você vê o mas e já vem aqui. Será que é comparação? Contraste, aí você acha, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, expressa uma ideia de oposição. Contraste, será que sim? Veremos aqui, muita atenção. Tem conjunção, você vai se lembrar de quê? Do sentido da ideia que ela estabelece. Não se esqueça disso. Sentido é ideia sem acento mesmo. Então, vamos ver? Não se deve entender trabalho apenas, então aqui eu tenho não apenas e também mas também. Então, quando aparecer não só, mas algum trecho ali, algum termo e depois aparecer o mas também, expressa uma ideia de que não sei. Então, vamos voltar ao sentido? Não se deve entender o trabalho apenas como trabalho assalariado. Então, eu tenho o trabalho assalariado e também tenho o trabalho doméstico. Então, tenho dois trabalhos, um mais um, dois, não é isso? Então, aqui, esse mais aqui, ele vai expressar uma ideia de adição. Nada de comparação, nem contraste, nem negação, nem explicação. Anote aí no seu caderno. Apareceu não só, não apenas e mas também vai dar uma ideia de adição. Por quê? Nós temos o trabalho assalariado e também o trabalho doméstico. Um mais um, ideia de adição. Quais dos domínios da tese da centralidade do trabalho estão relacionados às informações contidas no primeiro período? Então, aqui é só o primeiro período do segundo parágrafo do texto. Então, vamos voltar aqui no primeiro período do
segundo parágrafo. E, no entanto, no mesmo momento em que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo trabalho contemporâneo, então nós temos os desgastes, devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico essencial para as pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. Então, primeiro período já lemos. Aqui nós temos aqui a tese da centralidade do trabalho. Vamos ver lá o que pede a questão? Observe. Quais domínios ou qual domínio da tese da centralidade do trabalho está relacionado às informações contidas no primeiro período do segundo parágrafo do texto? Então, já li o primeiro momento. Então, quando você observa aqui, está falando de quê? No momento em que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo trabalho contemporâneo, devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico essencial para pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. Então, aqui nós já vimos o quê? Está contemplando qual das centralidades do trabalho. Será que é a individual? É o político? Da teoria do conhecimento? Das relações entre homens e mulheres? Ou das relações entre homens e mulheres e político? Então, aqui, quando a gente volta aqui, que vai ver cada um, observe aqui a primeira. No domínio individual, o trabalho é central para a formação de identidade para a saúde mental. Então, o trabalho é importante para a saúde mental. Observe aqui. Devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico, ou seja, está relacionado à saúde para as pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. Então, aqui já respondemos. Isso aqui está se referindo a quê? Ao domínio individual, que esse trabalho é importante para a formação da identidade, principalmente para a saúde mental. Olha aqui, instrumento terapêutico essencial, saúde mental também. Então, já sei que é individual, não é político, e nem as demais teses da centralidade do trabalho. Então, nós já chegamos lá naquela individual, que o trabalho também ele pode contribuir para a saúde mental das pessoas. Especialistas que têm uma habilidade especial no manejo da linguagem, tais como escritores, poetas e afins. Esse termo poderia ser substituído. Quando fala substituído, eu tenho o quê? Um sinônimo, não é isso? Se é sinônimo, é o que a gente precisa localizar e não pode ocasionar alteração de sentido ao trecho. Observe. Especialistas que têm uma habilidade especial no manejo da linguagem, tais como os escritores, poetas e afins, ou seja, nós teremos mais especialistas. Eu poderia dizer escritores, poetas e artistas? Não. Antes tinha uma loja que vendia produtos musicais, aí colocava lá assim, vende-se violão e afins, e produtos afins. Afins vai dizer o que então? Que são produtos semelhantes. Vou colocar aqui. Semelhantes, correto? Então vamos ver aqui. Outros, escritores, poetas e outros não. Afins está relacionado a essas pessoas aqui. Então são semelhantes a essas pessoas, a esses especialistas. Então, escritores, poetas e similares. Similares é o mesmo que semelhantes. Então, afins é o mesmo que semelhantes ou similares. Fique atento. Então, por exemplo, esse afins aqui vai ser diferente da locução conjuntiva a fim de alguma coisa, por exemplo. Estudo a fim... Não, ele estuda a fim de que passe em um concurso. Esse afim aqui é separado. O afim junto aqui está relacionado a algo semelhante, a algo similares. Tais como escritores, poetas e oradores, não pode ser nem oradores nem compositores, porque aqui está especificando. Quando fala lá afins, é porque podem ser vários outros. Então, escritores, poetas, hoje, por exemplo, tem muito influenciadores, poderia usar vários desses outros. E se eu especificar aqui artistas, oradores, compositores, só podem eles. Não pode ser outros, por quê? Outros aqui é um pronome
indefinido. Se é pronome indefinido, não se refere a nada, mas quando eu falo semelhantes ou similares, você vai saber que está relacionado a escritores, poetas, a esses especialistas, correto? Em relação ao excerto, mas como são esses processos de pensamento? Porque, afinal de contas, temos a liberdade de pensar metaforicamente. Vamos marcar a alternativa correta. Mas expressa uma relação de contraste, aí você já vem aqui e coloca, mas indicam um sentido de contraste e oposição. Você vem e marca a alternativa E. E erra. Por quê? Você tem de observar esse excerto aqui, este trecho. Mas como são esses processos de pensamento? Você observa que aqui não há em momento nenhum uma ideia de oposição, contraste, então vamos descartar. Aqui é simplesmente uma expressão denotativa. Por exemplo, se eu dissesse assim, mas que linda, mas que interessante, tem uma ideia de oposição? Não. Então, por ser uma questão de nível superior, é normal a OCP trazer algumas questões mais complexas. Mas fique atento, esse mas aqui ele vai ser uma ideia oposta ao da oração anterior. Por exemplo, estudou, vamos colocar aqui, já que você está aí estudou, mas não passou, ok. Então, se ele estudou, a ideia seria ele ter passado, correto? Então, neste caso aqui, você vai observar o quê? Que aqui sim tem uma ideia de oposição. Mas aqui o termo anterior não traz essa ideia, como você pode ver aqui. Mas como são esses processos de pensamento? Eu poderia só fazer assim, como são esses processos de pensamento? Poderia também. Então, aqui não tem uma ideia de oposição e contraste. A expressão, afinal de contas, está inadequada? Vamos ver por quê. Afinal de contas, não, ela está adequada. Então, venho aqui e descarto também a alternativa B. A forma correta seria, ao final das contas, não. Nada disso aqui, neste caso aqui, como está correto, não importa. Essa daqui poderia usar também? Se pudesse. Não importa, fique atento, os examinadores fazem muito isso. Aqui está falando que está inadequada, ok, aí você já descarta, porque não está errado, aqui está correto. Mesmo que aqui pudesse substituir esta passagem, você descartaria a alternativa B, porque falou que está errada, ela está correta. Há duas ou mais formas de escrever uma frase, por exemplo, usar determinados termos em uma oração. Mas se um deles está correto, então não está errado. As perguntas são feitas com vistas ao recebimento de uma resposta dos leitores. Observe. Mas como são esses processos de pensamento? Vamos voltar aqui, observe. Por que temos a liberdade de pensar metaforicamente? Ela mesma responde. A resposta é relativamente simples. Então, são feitas com vistas ao recebimento de uma resposta? Nada disso. Ela faz a pergunta e ela mesma responde. Neste caso aqui, é para haver uma proximidade com o leitor, eu diria proximidade, e também para chamar, atrair a atenção do leitor. Então, faz as perguntas e ela mesma responde. Em momento nenhum, ela está esperando o recebimento de uma resposta dos leitores. Metaforicamente, modifica o verbo pensar. Nas questões anteriores, vimos que aqui é um advérbio. O que é um advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o ava. Observe, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, será que aqui está modificando? Vamos ver. Temos a habilidade de pensar. Ok, só pensamos. Temos a habilidade de pensar metaforicamente. Aí eu venho aqui e falo, como estamos pensando metaforicamente? Você conseguiu identificar? As bancas cobram muito advérbio. Então é importante você compreender que ele modifica o sentido do verbo. Ele chegou. Ele não chegou. Viu que modificamos o sentido do verbo chegar de forma negativa, porque o não é um advérbio de negação. Quando falamos aqui, temos a habilidade de pensar em uma coisa. Pensar metaforicamente, eu especifiquei, eu modifiquei o verbo pensar, que agora pensa de forma metafórica, correto? Então, por isso está correto. Não é possível identificar o sujeito de temos.
Ah, mas não aparece temos, vamos ver aqui, porque afinal de contas temos, mas aqui ele não apareceu, mas é o que a gente chama de sujeito oculto ou desinencial. Que eu sei que se temos eu posso falar ele temos? Não, somente nós temos. Então, mesmo que seja um sujeito oculto, eu sei qual é o sujeito do verbo temos, porque o único sujeito aqui, o único pronome pessoal que serve, que você pode usar com o verbo temos, é nós. Eu não falo eu temos, tu temos, ele temos, não, nós. Então, é possível sim identificar o sujeito do verbo temos.